Chegamos ao ponto deste Mundial em que os quartos de final levantam muito mais perguntas do que respostas. O Brasil está fora, Portugal está fora e os 3 países anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá, já foram eliminados. Isto já não é a fase de grupos, onde uma noite má pode ser corrigida 3 dias depois. Agora, um único erro manda uma equipa para casa de vez, e todas as seleções que continuam de pé já passaram por algum tipo de prova de fogo para chegar até aqui. Antes sequer de entrarmos nos jogos em si, há uma história maior a pairar sobre todo este torneio, e quase nada tem a ver com tática. Tem a ver com uma chamada telefônica da Casa Branca. Durante os oitavos de final, o avançado norte-americano Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina, depois de uma entrada sobre Tarik Muaremovic. O árbitro não assinalou inicialmente falta em campo, mas o responsável pelo vídeo-árbitro insistiu na revisão da jogada e, depois de ver as repetições em câmara lenta, o árbitro expulsou Balogun. Pelas regras normais, isso significava um jogo automático de suspensão, o que o deixaria fora do encontro seguinte dos Estados Unidos contra a Bélgica. Foi então que aconteceu algo quase inédito. Segundo relatos citados por grandes meios de comunicação, o presidente Donald Trump telefonou pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, não uma vez, mas, alegadamente, 3 vezes, pedindo-lhe que revisse a decisão. Mais tarde, Trump disse aos jornalistas, abre aspas, tudo o que fiz foi pedir uma revisão porque não achei que fosse falta, fecha aspas. Acrescentou que, na sua opinião, tinham sido apenas 2 atletas a chocar e a ficar enrolados um no outro. A comissão disciplinar da FIFA suspendeu então o castigo ao abrigo de uma disposição conhecida como artigo 27, que tecnicamente permite à organização rever as consequências de uma decisão arbitral, embora o código diga que a decisão em si não pode ser anulada. A Federação Belga de Futebol apresentou um recurso para que a suspensão fosse restabelecida. A FIFA rejeitou esse recurso, considerando-o inadmissível. Balogun ficou autorizado a jogar e jogou praticamente todo o encontro contra a Bélgica. A reação foi enorme e entrou diretamente na política. O primeiro-ministro belga ridicularizou a decisão nas redes sociais. Deputados europeus acusaram a FIFA de ceder à pressão política. E a 8 de julho, um grupo de membros do Parlamento Europeu estaria, segundo relatos, a reunir apoio para promover uma investigação formal ao próprio Infantino. O antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, também se pronunciou publicamente, avisando que cartões vermelhos nunca deveriam ser anulados por telefonemas políticos e perguntando, abre aspas, se o futebol alguma vez deveria tornar-se um recreio para o poder político. O selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, disse que todo o episódio criava um precedente perigoso, admitindo que não fazia ideia de onde se traçaria uma linha dessas no futuro. O presidente da Federação Alemã afirmou que a credibilidade da própria FIFA estava agora em causa. Por isso, a entrada dos quartos de final há uma corrente estranha a atravessar o torneio. Adeptos e federações já não estão apenas a perguntar quem vai ganhar dentro do campo. Estão a perguntar se o próprio campo está a ser inclinado por forças muito fora do desporto. Com esse contexto em mente, vale a pena desmontar de facto os 4 confrontos, porque dentro das 4 linhas a situação é igualmente confusa. Comecemos por França contra Marrocos. No papel, a França é favorita. Tem Kylian Mbappé, um plantel profundo e experiente e um histórico de vitórias difíceis nas fases a eliminar mesmo quando o futebol não é bonito. Mas também é preciso ser justo com Marrocos. Em 2022, esta mesma nação escreveu uma das grandes histórias modernas do Mundial e agora está de volta aos quartos de final. Quem partir do princípio de que aquela caminhada de há 4 anos foi um acaso, vai receber uma resposta muito direta neste jogo. A França ultrapassou o Paraguai por 1-0, com Mbappé a converter o único golo da partida de pênalti na segunda parte. A superfície parece rotineiro. Jogo a eliminar, vitória garantida, quartos de final alcançados, Mbappé a decidir outra vez. Mas quem viu o encontro percebeu outra coisa. O Paraguai tornou o jogo físico tenso e desconfortável do princípio ao fim. Mais uma vez, quando a França é impedida de encontrar os espaços de que gosta para construir ataques, sente dificuldades visíveis na posse. Não foi, de forma alguma, um desastre, mas foi aquele tipo de vitória dura, curta e de poucos golos em que o favorito controla tecnicamente o resultado, enquanto por baixo parece claramente inquieto. Também houve ruído fora de campo depois desse jogo. Primeiro, uma situação em que o guarda-redes do Paraguai pareceu atirar a bola contra as costas de Mbappé.
Depois, numa história muito mais grave, uma senadora paraguaia chamada Celeste Amarilla publicou online uma série de comentários racistas, gozando com a origem de Mbappé, a sua infância e a sua aparência depois da derrota. Mbappé respondeu de forma direta e firme, chamando-lhe, abre aspas, uma mulher desprezível indigna do cargo que ocupa. A Federação Francesa de Futebol classificou depois os comentários como abomináveis e disse que iria avançar com ações legais. O próprio governo paraguaio condenou publicamente as declarações da senadora, e o vice-presidente do país afirmou que o futebol deve unir as pessoas, não dividi-las. Amarilla acabou por apagar a publicação, mas não pediu totalmente desculpa. Em vez disso, disse aos jornalistas que Mbappé nem sequer saberia onde fica o Paraguai num mapa e que ponderaria avançar também com ações legais. Portanto, sim, a França segue em frente, mas leva consigo uma tensão real, tanto de um jogo duro como de uma polêmica que transbordou muito para lá do desporto. Entretanto, Marrocos desmontou o Canadá por 3-0. Esse resultado pesa mais do que o marcador, por si só, sugere. O Canadá jogava em casa, no seu primeiro jogo, a eliminar de sempre num Mundial em solo próprio, com um estádio inteiro e um país inteiro envolvidos na emoção do momento. Marrocos simplesmente desligou tudo isso. Manteve a sua estrutura, marcou os seus golos e seguiu o caminho sem grande alarido. Há, contudo, uma preocupação. Um problema físico envolvendo o avançado importante Sofiane Sayabaré, por vezes chamado Zaibare pelos adeptos. Se não puder jogar, Marrocos perde alguma frescura e criatividade na frente. Mas o núcleo desta equipa não mudou. É paciente, defende com muitos jogadores, sente-se confortável a ter menos bola e sabe como tornar um jogo profundamente desconfortável para um adversário mais talentoso. Esse é o perigo para a França. Não precisa de perder claramente contra Marrocos para ficar em apuros. Marrocos só precisa de uma primeira parte sem golos, Mbappé afastado dos seus espaços favoritos, o público cada vez mais barulhento e depois um lance de bola parada ou uma transição para mudar por completo o rosto do jogo. Contra este Marrocos, a França não pode simplesmente aparecer e confiar no talento individual. Vai ter de sofrer. Passemos ao segundo emparelhamento, Espanha contra a Bélgica. É tentador assinalar a Espanha como favorita sem grande hesitação, mas depois do que se viu nos oitavos de final, essa confiança deve vir com um asterisco. A Espanha venceu Portugal por 1-0 e foi uma vitória muito espanhola. Sem goleada, sem espetáculo de melhores momentos, sem um momento em que o adversário simplesmente se desmoronasse. Portugal aguentou praticamente os 90 minutos. Cristiano Ronaldo, naquela que pode ser a sua última Mundial, continuava a pressionar os guarda-redes já bem dentro dos descontos. Mas foi preciso um suplente tardio, Mikel Merino, entrar e resolver o jogo com um único remate para fechar tudo. Essa é, no fundo, a essência da abordagem espanhola. A equipa pode não deslumbrar durante longos períodos, mas recusa-se a deixar um jogo fugir. Rodri e Pedri controlam o ritmo, a linha defensiva mantém-se disciplinada e a equipa simplesmente espera até o adversário ceder. Um rival pode fazer um jogo perfeitamente sólido, evitar erros graves e, ainda assim, acabar num avião de regresso a casa. Foi exatamente isso que aconteceu a Portugal. A Bélgica, por outro lado, era uma equipa que a maioria dos observadores já tinha enterrado depois do jogo contra os Estados Unidos. Antes disso, após uma exibição complicada contra o Senegal, a narrativa em torno da Bélgica era simples. A geração dourada acabou, a equipa está envelhecida, o tempo chegou ao fim. É fácil perceber por que se dizia isso. Depois a Bélgica reagiu e marcou 4 golos aos Estados Unidos. Também vale a pena lembrar que antes desse jogo, grande parte da atenção nem sequer estava no futebol belga. Estava na saga da suspensão de Balogun e na tempestade política à sua volta. A Bélgica lidou com todo esse ruído e, mesmo assim, apresentou uma exibição clínica. Com 2 golos de Dodi Luke Bacchio, por vezes chamado informalmente De Kettola em comentários casuais. Outro vindo do lado de Kevin De Bruyne, através de Yuri Tielemans. E um remate final de Romelu Lukaku, já nos descontos. Não ficaram mais novos de repente. Isto não é uma geração dourada renascida do nada. Mas esta equipa reencontrou claramente um lado mais afiado e perigoso. A Espanha deve ter cuidado, não com uma Bélgica velha e apagada, mas com uma Bélgica que já foi dada como morta uma vez e que voltou à força. Quando uma equipa é completamente descartada e depois consegue uma vitória por 4 golos numa eliminatória,
costuma encarar o adversário seguinte com uma mentalidade muito diferente. Se a Espanha mantiver o controle total da bola e negar à Bélgica transições fáceis, a noite deverá ser difícil para os belgas. Mas, se o jogo ficar partido, cheio de perdas de bola, bolas paradas e momentos nascidos de erros, a Bélgica é exatamente o tipo de equipa que prospera nesse caos. A posse total, por si só, não garante nada. A Espanha consegue adormecer um jogo, a Bélgica especializa-se em acordá-lo assim que outra equipa escorrega. O terceiro confronto dos quartos de final, Noruega contra a Inglaterra, pode ser o duelo mais dramático que resta no torneio. Se olharmos apenas para o reconhecimento dos nomes, a Inglaterra é favorita. Se olharmos para a profundidade global do plantel, a Inglaterra continua a ser favorita. Mas a Noruega acabou de eliminar o Brasil e não o fez por acidente, nem por um ressalto feliz. Fê-lo porque tem um jogador capaz de reescrever sozinho a história de um jogo. Erling Haaland marcou 2 vezes e a Noruega venceu por 2-1. Depois de uma exibição assim, ninguém pode dizer seriamente que esta é apenas uma equipa de um só homem, mesmo que, num sentido muito real, talvez seja um pouco isso. E qual é o problema? Quando um jogador é capaz de decidir sozinho um jogo contra o Brasil, isso deixa de ser uma fraqueza e passa a ser uma arma. A Noruega não precisa de dominar a posse durante 90 minutos. Não precisa de controlar grandes períodos do encontro. Às vezes, tudo o que precisa é de paciência até Haaland encontrar o seu momento. Um passe com o peso perfeito, uma arrancada, um toque dentro da área e de repente toda a partida ganha outra história. A Inglaterra também sobreviveu à sua própria noite difícil, eliminando o México enquanto jogava em inferioridade numérica depois de receber um cartão vermelho ao minuto 54. Foi um final nervoso, tenso, de coração na mão. Além disso, o médio Jordan Henderson terá lesionado o pulso depois do apito final, durante as celebrações em campo, quando caiu de forma desajeitada. A Inglaterra avançou, mas saiu desse jogo magoada, não fresca nem tranquila. Ainda assim, há que dar mérito a quem o merece. Aquela não foi uma vitória construída no estilo, foi uma vitória construída no instinto de sobrevivência. A Inglaterra não pareceu a melhor equipa em campo naquela noite, mas pareceu viva, desenrascada e mentalmente forte. O treinador Thomas Tuchel não lutou contra a atmosfera caótica do jogo, adaptou-se a ela. A questão foi menos controlar a bola e mais controlar a própria compostura sob pressão real. Agora, a pergunta para este quarto de final é extraordinariamente simples. Quem é que vai realmente conter Erling Haaland? Ninguém neste torneio move um jogo com o tipo de perigo que ele traz, e poucos jogadores atraem esse nível de atenção ansiosa de uma defesa adversária. O verdadeiro teste chegará na primeira vez que Haaland aparecer nas costas da defesa. Se a Inglaterra baixar as linhas para o impedir, oferece à Noruega entradas mais fáceis na área e mais oportunidades em bolas paradas. Se a Inglaterra subir a linha defensiva, abre precisamente o espaço nas costas onde Haaland vive. As duas opções têm risco real, porque a Noruega não precisa de muito, só precisa da sequência certa. O Brasil entrou no jogo contra a Noruega convencido de que conseguia lidar com tudo o que Haaland apresentasse. Enganou-se, e agora já não está neste torneio. Isso devia dizer alguma coisa à Inglaterra sobre o tamanho do desafio que tem pela frente. A Inglaterra pode ser a equipa mais forte pelo plantel, mas não chega de forma alguma a este jogo como a equipa mais calma. O último emparelhamento dos quartos de final é a Argentina contra a Suíça. No papel, parece o confronto mais estável da ronda. Na prática, não tem nada de tranquilo. A Argentina venceu o Egito por 3-2, e esse resultado esconde enormemente o quão perto esteve de uma queda verdadeiramente histórica. O Egito chegou a estar a ganhar por 2-0. Lionel Messi falhou um pênalti na primeira parte. O guarda-redes egípcio esteve extraordinário durante longos períodos. A cerca de 20 minutos do fim, parecia mesmo que o torneio estava prestes a assistir a uma das suas maiores surpresas. Depois, a Argentina agarrou-se ao jogo com pura força de vontade. Cristian Romero marcou após uma bola de Messi. Poucos minutos depois, o próprio Messi empatou e ao minuto 92 dos descontos, Enzo Fernandes marcou o golo da vitória. Foi uma reviravolta enorme, sem discussão. Mas há uma nuance na forma como esse jogo terminou.
O Egito saiu de campo furioso, depois de um golo seu ter sido anulado pelo videoárbitro, além de 2 lances discutidos dentro da área imediatamente antes do golo vencedor da Argentina. O avançado egípcio Mohamed Hassan falou depois do que chamou tratamento injusto, insinuando fortemente que o torneio beneficia de manter viva a caminhada de Messi. Essa acusação não deve ser tratada como facto confirmado, porque ninguém apresentou provas concretas que a sustentem, mas o sentimento existe claramente entre jogadores e adeptos egípcios e merece ser reconhecido como parte da história em vez de ser fingidamente ignorado. O que torna esta Argentina realmente interessante não é apenas o facto de Messi continuar grande, é o facto de este plantel ainda se organizar inteiramente à sua volta, sem se desmanchar quando ele não resolve de imediato. Mesmo depois de falhar aquele pênalti, os colegas continuaram a procurá-lo, à direita, à esquerda, entre linhas. Há ali confiança real. Compare-se isso com Portugal e Ronaldo, onde esse mesmo nível de confiança coletiva parece claramente ter se desgastado. Com a da Argentina e Messi, sente-se mais como um acordo não dito dentro de todo o grupo. A bola acabará por encontrar o melhor jogador. O problema é que, nas fases a eliminar, a magia é constantemente auditada e a emoção sozinha não chegará contra a Suíça. A Suíça ultrapassou a Colômbia de uma forma muito mais silenciosa, muito suíça. 90 minutos mais prolongamento terminaram sem golos, e o jogo foi para penaltis. O seu guarda-redes fez uma série de defesas decisivas e Rubem Vargas converteu o pênalti decisivo. Notavelmente, a Suíça conseguiu apenas 2 remates enquadrados em todo o encontro. A Colômbia foi claramente a equipa mais forte e mais viva durante longos períodos. Acertou na barra e criou as melhores oportunidades. Mas é a Suíça que está nos quartos de final. Esta é também a primeira presença suíça nos quartos desde 1954, o que diz tudo sobre a importância que esta caminhada já tem para eles. Este é exatamente o tipo de equipa que prospera, ao tornar os jogos feios e desconfortáveis, em vez de bonitos. Não vai abrir de repente a sua defesa apenas porque Messi está do outro lado. Pelo contrário, é de esperar que abrande deliberadamente o ritmo, defenda as zonas com rigor e espere pacientemente por uma bola parada, um erro ou outra decisão nos penaltis. Depois de sobreviver ao Egito por um fio, a Argentina não está perante uma ronda de bônus festiva contra a Suíça. Está perante outro teste puro aos nervos. Se a Argentina voltar a viver perigosamente, a Suíça é exatamente o tipo de adversário que se recusa a perder com elegância. Vai simplesmente arrastar o jogo até ao tal momento, seja um pênalti, uma bola parada ou um único erro que decide todo o resultado. Então, onde fica tudo isto antes do pontapé de saída dos 4 jogos? França contra Marrocos jogou-se na quinta-feira, 9 de julho, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. Espanha e Bélgica encontram-se na sexta-feira, 10 de julho, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia. A Noruega defronta o da Inglaterra no sábado, 11 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, enquanto a Argentina enfrenta a Suíça mais tarde nesse mesmo sábado no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri. As meias finais seguem depois para o AT&T Stadium, em Arlington, Texas, e para o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos dias 14 e 15 de julho. Se fosse preciso ordenar estes 4 duelos apenas pela diferença entre o talento no papel e o conforto com que cada equipa chega ao jogo, o quadro seria bastante diferente. A França é mais forte do que Marrocos no papel, mas Marrocos sabe exatamente como tornar um jogo pesado e lento. A Espanha é mais forte do que a Bélgica no papel, mas a Bélgica já voltou depois de ter sido publicamente enterrada e chega embalada por verdadeiro impulso emocional. A Inglaterra é mais forte do que a Noruega no papel, mas a Noruega tem Erling Haaland, e isso pertence a uma categoria de argumento completamente à parte. A Argentina supera a Suíça pela reputação, mas depois do susto contra o Egito, parece menos uma favorita tranquila e mais uma equipa que pode ser empurrada até a beira do pânico. E por baixo de cada um destes jogos, continua a correr a mesma tempestade política por resolver da decisão Balogun. Federações europeias continuam a questionar publicamente a credibilidade da FIFA. Deputados em Bruxelas estarão a pressionar para uma investigação formal à conduta de Infantino. A Bélgica, uma das equipas ainda vivas nestes quartos de final, é a mesma federação que apresentou o protesto original contra a decisão.
O que quer que aconteça entre Espanha e Bélgica dentro de campo não vai apagar totalmente a sensação de que a maior história deste torneio talvez não seja Haaland, Mbappé ou Messi. Talvez seja uma chamada de Washington, que remodelou um jogo que todos julgavam já decidido pelas regras. Há ainda mais um ângulo que vale a pena acrescentar porque diz algo sobre a forma como este torneio está bem a ser lembrado ainda antes de acabar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, passou os últimos dias a tentar enquadrar publicamente a decisão Balogun como uma questão puramente técnica e jurídica, e não como um favor político. A falar a 6 de julho, disse que tinha explicado a Trump que havia, abre aspas, um processo legal em curso envolvendo os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido a seu tempo pelos órgãos competentes. Fecha aspas. E insistiu que é simplesmente assim que funciona o sistema interno da FIFA. Se essa explicação satisfaz ou não os críticos, é uma questão completamente diferente, sobretudo com deputados europeus a falar abertamente de uma investigação ética à sua própria conduta. Também vale a pena recordar que esta não é a primeira vez que a FIFA usa o artigo 27 para dispensar discretamente uma suspensão mesmo antes de um torneio começar. Cristiano Ronaldo viu uma suspensão reduzida ao abrigo da mesma disposição antes deste mesmo Mundial e o argentino Nicolás Otamendi, juntamente com o equatoriano Moisés Caicedo, recebeu tratamento semelhante mais cedo no processo de qualificação. A comparação histórica mais próxima a que muitos comentadores têm recorrido leva-nos até 1962, quando a lenda brasileira Garrincha foi expulsa numa meia-final, mas nunca cumpriu de facto uma suspensão alegadamente depois de pressão política externa por parte do presidente do país anfitrião da época. Por outras palavras, a ideia de a política tocar em decisões arbitrais num mundial não é totalmente nova. O que parece diferente desta vez é a escala da reação pública e a forma tão aberta como um presidente norte-americano em funções se envolveu no processo. Nada disso muda, claro, o que acontecerá realmente dentro de campo nos próximos dias. Talento, sorte, bolas paradas e um punhado de momentos individuais decidirão quem chega às meias finais, não uma chamada telefônica feita uma semana antes. Mas significa que a equipa que levantar o troféu neste torneio falo-á debaixo de uma nuvem que nada tem a ver com tática, finalização ou profundidade de plantel. Para uma competição construída agora sobre 8 equipas restantes e 4 jogos brutalmente apertados, esta polêmica persistente pode acabar por ser tão memorável como qualquer coisa que aconteça no próprio relvado.